Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Enrolados Podcast. Hoje temos um convidado muito especial para falar sobre o Romanos 12:2 e refletir sobre como é viver a fé cristã em meio aos desafios do nosso tempo. Solta a vinheta. Nosso convidado de hoje é um homem que desde cedo foi chamado por Deus para o ministério. Ele fez uma escolha de coragem, que deixou a estabilidade de ser funcionário público para viver integralmente o chamado que o Senhor colocou em suas mãos. Ao longo de sua trajetória, sempre permaneceu fiel aos princípios bíblicos e aos ensinamentos recebidos por seus pais. Hoje, ele é presidente da Comunidade Evangélica Nação Santa, sede Pavuna, casado com a apóstola Cláudia, pai do pastor Clay e da Gleice, também sogro e avô. E hoje é uma honra recebê-lo aqui no Enrolados Podcast. Seja muito bem-vindo, apóstolo Dirley dos Santos. Amém, tudo bem? queridos. Tudo bem? Na época, o pastor do meu casamento. Sim, graças a Deus. Há 16 anos atrás. Que Glórias maravilha, ao nosso Deus. Passa muito rápido, bom. não passa? O tempo voa, meu irmão. O senhor lembra quando eu cheguei lá na Nação Santa com 11 aninhos? Eu lembro, pequenininho. Era uma novinho, bolinha, gordinho. pequeno só de altura. Do restante, redondinho. Era bem larguinho. Apóstolo, Mas é benção. Queria abrir aqui esse início do podcast. Primeiro, Sim. Eu faço no final, mas hoje eu vou fazer no início. Queria agradecer pela sua vida. Amém. Agradecer por tudo que o senhor representa para É uma minha honra família, estarmos aqui, é uma honra. para os meus pais, para minha mãe, para minha esposa, para os meus filhos. Sei que não tem sido fácil a sua trajetória como apóstolo, mas se torna fácil quando a gente sabe o que faz e para quem faz. É verdade. E eu queria agradecer por tudo que o senhor já fez pela minha vida e, mais uma vez, pela vida da minha família. Glória a Deus. Eu queria que o senhor começasse contando um pouco da sua história, que às vezes a gente está ali na igreja e o espaço é curto e o assunto não é tão direto assim. Correto. Né? E a gente não conhece detalhes, né, da Exato. E aqui, como vai ficar registrado, as pessoas vão poder saber quem, antes de ser o apóstolo, antes de ser o pastor, quem era o Dirley dos Santos. A história é longa. É longa. Não sei se vai rolar, o Bruno até falou assim, não sei se vai rolar quando o senhor cantou na Lagoinha, jogou no Maracanã. Isso. E qual foi a terceira que eu esqueci? Cantou na Lagoinha, jogou no Maracanã. E foi na rádio, cantou na rádio. Cantou na rádio. Copacabana, isso. Lembra? Eu queria contar um pouquinho uma dessa história. Essa história também vale a pena. Vale sim. A história é muito longa, né? Um período que fui nascido em um lar cristão. E isso vem dos meus avós, desde lá de 1800, 1900, né? Da parte de pai e de mãe, meus avós serviam ao Senhor. Eram da mesma igreja? Eu fui da igreja que foi fundada, é até bom detalhar isso, a minha avó paterna, ela nasceu em 1873, a mãe do meu pai, 1873. E quando foi em 1928, há quase 100 anos atrás, a minha avó, com os meus tios, fundaram a Igreja Cristã Evangélica, que é casa de oração. Na história da igreja, você estuda os Irmãos Unidos. E eles estão lá. Foi fundada em 1928, aqui em São João do Meriti, na Vila Rosali. E essa igreja está lá até hoje. Vai fazer, daqui a 3 anos, fazer 100 anos, essa igreja, que foi fundada pela minha avó paterna e pelos meus tios, irmãos do meu pai. Né? Meu pai não entrou como fundador, que meu pai tinha 12 anos, mas ele estava lá também. Foi fundador, mas oficialmente não entrou o nome como fundador, que ele tinha só 12 anos na época, né? Era muito novo. E eu fiquei nessa igreja, tivemos lá meus pais, meus avós, membros dessa igreja, e ficamos nessa igreja até 1967. Em 67 surgiu a renovação espiritual dos anos 60. Muitos falam a renovação espiritual dos anos 60. O que foi isso? Foi uma renovação espiritual que Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, muitas igrejas começaram a aceitar os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, e foi uma renovação nos anos 60. Foi quando o Evangelho deu uma crescida muito grande na nossa nação. Porque até esse período dos anos 60 era restrito a só uma denominação? Praticamente só Assembleia de Deus. Né? Aí, de lá para cá, hoje tu tem Batista Renovado, Metodista Wesleyana, e muitas igrejas
tiveram essa renovação espiritual dos anos 60. Sim. E a igreja que nós éramos, que foi fundada pelos meus avós, pelos meus tios e a minha avó, saiu um grupo, em 1967, um grupo aceitou a renovação e saíram dessa igreja um grupo, minha família, a família do pastor Murilo, pastor Walter, algumas famílias, e iniciaram um trabalho na Pavuna, em 1967. Eu, com meus 14 anos. Isso que eu ia perguntar. Meus 14 anos, garotão novo ainda. Seus pais foram. Meus pais foram. Saída. E essa igreja está até hoje ali na Pavuna, né? Igreja Cristã Renovada, ali na Pavuna. E nós saímos e começamos a congregar ali, e Deus começou a mover, né, de uma maneira maravilhosa, muitos crentes sendo renovados, batizados com o Espírito Santo. E foi algo assim maravilhoso, esse renovar de Deus nas igrejas, né? Foi quando veio um crescimento do evangelho na nossa nação, dos anos 60 para cá. Também deve ter sido algo muito marcante, que você tinha 14 anos, é uma idade sim, fica na nossa mente, muito marcante. Decide muita coisa ali e a gente acaba se agarrando nessa idade. Eu lembro que quando eu fui para Pavuna, eu tinha meus 12 anos e foi realmente muito marcante. Você fica aquele negócio na mente. Guarda muita coisa dessa época, né? Marca, né? Muitas coisas. E nós começamos ali, o trabalho foi crescendo e eu, envolvido, graças a Deus, com a obra de Deus, desde novo, né? Eu tenho a alegria de dizer, nunca me desviei. Maravilha, né? Dos caminhos do Senhor. Mesmo com falhas, imperfeições, mas nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Sempre firme ali. Sempre firme. E quando peguei uma idadezinha, né, mais 19, 20, por aí, eu assumi a liderança dos jovens na igreja. Hoje é líder da Rede Jovem. Sim. No meu tempo era presidente da mocidade. Presidente da mocidade, isso aí. Eu fui presidente da mocidade durante um bom período. Foi quando eu comecei a fazer acampamentos jovens. E houve um mover muito grande no meio dos jovens. Jovens sendo batizados com o Espírito Santo, e houve um reboliço, né, vamos dizer assim, um mover de Deus no meio dos jovens, através desses acampamentos. Só que, infelizmente, eu encontrei uma barreira na visão da igreja. A igreja, em vez de abraçar os jovens e vamos, não, a igreja começou, cuidado, começou a praticamente embarreirar um pouco a caminhada dos jovens. E isso me entristeceu muito. E eu já estava casado, né? E chegou num ponto que eu virei para a Cláudia, minha esposa, e falei, filha, eu tenho uma característica de ser submisso. Se eu for ficar, eu vou me submeter à direção da igreja, eu não vou me rebelar. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente fica, eu vou estar submisso à liderança da igreja. Fica e obedece que está. Eu obedeço e vou no ritmo deles. Ou a gente sai para ver o que Deus tem nas nossas vidas. Aí conversamos, oramos e decidimos sair. Né? Inclusive, essa história... Você lembra do ano, mais ou menos? 1980. Né? E nós saímos não para abrir igreja, né? Tem gente que conta a história, né, desse período e conta a história toda errada, né? Mistura, mas nós saímos não para abrir igreja, nós saímos para procurar uma igreja para congregar. Essa era a visão. Saiu só eu e Cláudia, falando, vamos sair, vamos congregar em alguma igreja. E passamos um períodozinho, não lembro quanto tempo curto, quando a Lúcia Ramos, né, pastora da nossa igreja, profeta de Deus, nos procurou e falou, olha, o pastor Isaac, que tinha sido dessa igreja nossa, ele está indo, acho que toda quarta-feira, na casa do Jorandi orar, toda quarta-feira à noite. E a gente já estava procurando igreja. Aí falou, vamos lá. Aí marcamos e fomos. Na salinha, numa sala pequena, 3x3 mais ou menos, uma sala pequena. E começamos a orar com eles ali, nessa sala. Mas com essa de começar a orar, começou a vir mais gente. Começa a aparecer pessoas, Aí veio a Lúcia e outros irmãos da nossa igreja antiga começaram a vir, sabendo que a gente estava orando, começaram a vir. Foi onde praticamente... Já era na Pavuna, já? Na Pavuna mesmo. Foi praticamente onde iniciou a Nação Santa, nessa salinha de 3x3. Porque começou a orar e começou a crescer, não cabia mais na sala. Tinha um espaço na frente dessa casa, né, um terreno grande na frente. Aí foi construído um barracão, né, um antigo barracão, né, que é famoso. Os famosos barracões. Construímos aquele barracão e deu início ali à igreja que hoje é chamada Nação Santa, né?
E começamos o trabalho ali durante um período bom, e Deus abençoou muito. Uma coisa que era uma característica da igreja era a libertação. Como pessoas eram libertas nesse trabalho, como nós iniciamos lá na Pavuna. Teve casos de pessoas chegar na porta da igreja e o demônio já se manifestar e entrava para ser liberto. Caramba. Foi algo muito, muito, muito marcante na nossa caminhada. Esse período, né, de início lá da Nação Santa, né, vamos dizer assim. Né? O nome não era Nação Santa, né, no início. Isso que eu ia perguntar, né? já era. Não, acho que primeiro foi Igreja Pentecostal Igreja Evangélica Pentecostal da Pavuna, se não me engano. IEPP. Aí depois passou para a Comunidade Evangélica da Pavuna e tal. E depois que veio a ser a Comunidade Evangélica Nação Santa, né? Foi um processo, né? Sim. E nesse processo de caminhada, né, a igreja foi crescendo, crescendo. Em 83, nós começamos em 80 na salinha, em 83 nós já compramos o terreno, onde hoje ainda temos o templo lá, que congregamos lá há muitos anos, né? Sim. Construímos o templo lá, o barracão foi transferido para esse terreno a princípio, continuamos no barracão. Mas conseguiu desmontar o barracão e levar para lá? Desmontamos o barracão, levamos para lá, para o outro endereço, e congregamos ali no barracão algum tempo, depois começou a construção, que é hoje o templo que nós temos lá na Capitão Gouveia, né? Sim. E foi um processo muito maravilhoso. E a questão do chamado pastoral também foi algo assim que marcou a minha vida, né? Eu já trabalhava na estatal nessa época, né? E cresci dentro da estatal, né? Em termos de cargos, né? Promoções. Uhum. E tinha um salário muito bom. Imagino, para aquela época. Meu salário era mais de que 10 salários mínimos. Eu lembro que na sua história você comentou que naquela época você já tinha telefone convencional em casa. Eu tinha telefone convencional. E era como comprar um carro praticamente hoje, né? O negócio era complicado. Você pagava para ter. E nós fomos para lá, e o pastor que começou conosco na salinha, o pastor Isaac, né? Que já partiu para o Senhor, ele ficou conosco até, creio que em 1988, mais ou menos. Foi quando ele saiu. E quem assumiu foi o pastor Orlando. Né? Acho que você chegou a conhecer. Não cheguei a conhecer. Pai da Claudinha, né? Só de nome, e Orlando. Ele assumiu o pastorado na saída do pastor Isaac. E algo que marcou a minha vida, né? Que eu gosto sempre de dar esse testemunho, em 1989, Orlando estava de joelhos para ser consagrado, alguns pastores foram convidados, e eu que fazia parte também do ministério, não lembro se era diácono, evangelista, eu estava também em pé, né? Ali, ele sendo consagrado de joelhos, em 1989, guarda bem. E quando estavam orando por ele, Deus falou direto ao meu coração. Meu coração pulsou, é tipo um disparar de coração. Deus falou, até fevereiro de 92. Eu não entendi, que isso? Eu olhei para ele e falei, o que vai acontecer? Ele vai morrer em fevereiro de 92? A gente fica até preocupado quando Deus fala assim, correto, data, né? Deus me deu a data até fevereiro de 92 e eu não entendi o que era. Cheguei em casa e falei com a Cláudia, quando estava orando pelo Orlando, ele estava ajoelhado, Deus me falou até fevereiro de 92. E aí? O que é? Eu não imaginava o que seria fevereiro de 92. E o processo continuou, né? A gente reunindo e tal. Quando foi em 1991, Deus me falou direto, acabou o teu tempo, sai da empresa. Eu entrei, já tinha quanto tempo de empresa? Quase 20 anos. Caramba. Quase 20 anos de empresa. E você imagina, ganhando mais de 10 salários mínimos por mês. Plano de saúde, ticket restaurante alto, ticket mercado alto. Isso além do salário, né? Uhum. Plano de saúde, tickets alto. Vários benefícios. Benefícios muito grandes. E Deus fala, acabou teu tempo, sai. Eu entrei em parafuso. Eu falei, será que é Deus mesmo que está falando? Acho que não é Deus, não. Não é possível, não é possível. E eu fiquei numa crise durante um período, orando e Deus confirmando, acabou teu tempo, sai. Chegou no ponto, quando eu sentava na minha mesa, no escritório, para trabalhar na empresa, na estatal, eu comecei a me sentir um peixe fora d'água, como se eu já não estivesse lá. Eu falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo? E eu orei assim direto, Senhor, me confirma isso. E Deus confirmou com a minha esposa. Aí quando confirma com Deus confirmou com a minha esposa, falou, olha, Deus falou. Eu falei, Jesus, é uma decisão difícil. E eu cheguei na empresa, conversei com a chefia,
Eu imagino a chefia olhando para você Não, nesse momento. escuta, ninguém aceitou. Meus colegas, minha chefia, ninguém aceitou. Tu tá maluco, tu tá doido, ficou maluco. Ninguém aceitou. Né? E o meu superintendente-geral me chamou no gabinete dele, superintendente-geral, sentou, ele gostava muito de mim, eu era muito querido, graças a Deus, na sessão, nos colegas, chefia. Ele me chamou e falou, olha, tu tá estressado, vai para casa, fica uma semana, descansa uma semana, depois vem para conversar. Falei, não, doutor, é decisão mesmo, não preciso ir para casa, não. Aí eu pedi para eles me mandarem embora, quero que vocês me mandem embora, que eu quero meu dinheiro. E foi uma decisão difícil, e com muita luta eu consegui que eles me mandassem embora e eu saí, fui para casa. Aí eu pergunto, fui para casa para quê? Eu não era pastor, eu não imaginava de assumir ministério, não pensava em ser pastor, eu sempre tive a disposição e a entrega para servir. Sim. Servir, mas nunca almejei cargo. Deus sabe disso. Título, nunca almejei título, cargo. Deus conhece o meu coração, né? E eu fui para casa e fiquei, falei, o que Deus quer da minha vida? Aí tentei abrir um negócio, não deu certo, tentei abrir outro, tal, e a coisa começou a ficar difícil. Aí quando chegou no final desse ano, eu saí em meados de 91, quando chegou no final de 91, dezembro de 91, o pastor Orlando reúne numa sala o pessoal todo, né, a equipe do ministério, falou, quero conversar com vocês. Ele falou do projeto dele de ir para os Estados Unidos. Eu vou para os Estados Unidos, mais para a área profissional, né, questão profissional, que ele era mestre de obra, pedreiro de excelência mesmo, camarada top nessa área. E reuniu e falou, eu queria indicar o Dirley para a sucessão pastoral. Ele me deu um susto, que ele não conversou comigo antes, falou na reunião, apontou para mim, no meio do ministério, falou, eu queria indicar o Dirley para a sucessão pastoral. Isso final de 91. Aí reuniu, passou para a igreja, né, a proposta, a igreja tinha aquela, né, eu concordo, eu apoio, né, eu proponho, eu apoio, tá, reunião administrativa. E quando chegou na reunião administrativa, marcaram a data da consagração, fevereiro de 92. Meu Deus. Aí eu lembrei que em 89 Deus tinha me falado até fevereiro de 92. Aí eu entendi por que Deus tinha falado até fevereiro de 92. Jesus. Aí eu fiquei como pastor auxiliar até 95. O pastor Orlando ficou ainda até 95. Ficou Em 95, fui consagrado em 92, fiquei como pastor, mas auxiliar do pastor Orlando. Em 95, eu assumi a igreja de frente, né? Uhum. Aí veio algo também que me impactou muito. Mas deixa eu fazer uma pergunta sim. meio termo. Entre a sua saída, foi 89, a sua saída 91, 91. meados de 91. Esse período todo, como é que você levou o sustento para dentro de casa? Eu sempre tive essa dúvida. Sim, eu passei... Você falou que tentou algumas coisas, eu tentei algumas coisas, tal, fui ganhando um dinheirinho, não deixei de ganhar. Mês de atrasado eu vi que você teve uma vidraçaria. Sim. Eu vou chegar na vidraçaria. Você estava lá, tá ligado. Essa 2 vezes. Já. Escuta, então eu abri uma marcenaria, tal. Deu um dinheirinho, mas não foi muito bem. Deu para ir sustentando, mas a coisa não foi, eu parei. Aí depois eu tinha comprado, acho que 2 carros ou 3 carros quando saí da empresa, né? Um Fiorino, um Gol, na época um Golzinho era um carrinho top na época, né? Sim. E comecei a vender pão. Durante um período eu vendi pão na rua. Deixa eu fazer uma pergunta. O falecido Sebastião vendia pão contigo nessa época também? Sim, foi nessa época. Não, ele vendia no carro dele, eu vendia no meu carro, né? Buscamos áreas separadas, né? E me sustentei vendendo pão e depois abri uma loja em Cascadura, na Sidônio Paz, em Cascadura. Com vidraçarias e artigos de decoração, né? E foi indo, devagarzinho a loja começou a... Falei, rapaz, acho que agora vai dar certo. Acho que é agora. Eu não entendi, é bom frisar isso, que Deus mandou eu abrir mão da empresa por causa do ministério. Até aquele momento você entendia que ele só queria que você saísse... Não entendi o porquê. Eu vim entender depois de 95, que eu comecei a entender. Foi quando eu já tinha loja, e a loja começou a tomar forma, aí o ministério se reuniu e falou, olha, nós queremos que você fique de tempo integral para a igreja. Eu falei, Jesus, agora que a loja está começando... Agora está indo. Falei, meu pai... E tivemos uma certa crise, né?
em aceitar ficar tempo integral pela igreja. E foi uma experiência também marcante nas nossas vidas. Marcou muito a minha vida da Cláudia, porque a Cláudia, nós nunca tínhamos vivenciado isso. Na nossa igreja, nunca teve ninguém de tempo integral pela igreja. E nós entramos numa certa crise. A Cláudia também entrou em crise, falou, Jesus, já eu vou comprar uma roupa, o pessoal vai falar lá, foi a igreja que deu, foi a igreja, não posso... Ela entrou numa crise, eu também entrei numa crise. Imagino. E eu falei com ela, filha, nós conhecemos um homem de Deus, que eu creio que já partiu para o Senhor pelo tempo, pastor Silvestre, da Assembleia de Deus. Era um homem usado por Deus, ele foi professor do Instituto Bíblico, né? Instituto de Teologia, esqueci até o nome, da Assembleia de Deus. E eu falei com a Cláudia, Cláudia, vamos procurar o pastor Silvestre para ele orar por nós. Ele não me conhecia, mas eu conhecia ele de ver um homem de púlpito, né, de eventos. Sim. Eu conhecia ele, mas ele não me conhecia. Ele já era uma figura conhecida. Sim, ele era muito conhecido, o pastor Silvestre, muito usado por Deus. E ele, nessa época, estava pastoreando a Assembleia de Deus da Cidade de Deus. E eu peguei o carro e fui para lá com a Cláudia, o pastor Silvestre, orar por nós, por essa questão. Aí cheguei na igreja, ele estava atendendo uma pessoa na sala, né? Aí sentei do lado de fora, eu e Cláudio sentamos no sofazinho, na salinha de espera. A pessoa que ele estava atendendo saiu e falou, pode entrar, amados. Aí, quando eu abri a porta, ele olhou para mim. Quando eu falo, me emociona. Ele olhou para mim e falou, antes de eu sentar, eu abri a porta, ele falou, você é pastor, né? Eu falei, sim, e você não recebe pela igreja. Teu problema é esse, senta aí. Abriu a Bíblia e começou. Jesus. Bíblia. Ele falou, olha, eu sou reformado, acho que da Marinha, se não me engano. Ele era reformado de um. Eu não preciso, mas eu recebo pela igreja. Pelo entendimento. Para abençoar a igreja. Eu devolvo para a igreja praticamente tudo. Mas eu recebo pela igreja. Eu sou tempo integral pela igreja. E teu problema é esse. E Bíblia em cima de mim, acabou. Eu já saí dali com a resposta de Deus. Aí eu aceitei. Você não precisou nem eu falar. Nem precisei falar, olhou, nem precisei falar o porquê eu fui Ele lá. já te deu a resposta do que você Ele já me deu a precisava. resposta, em pé ainda na porta, entrando. Ele falou, você é pastor e você não recebe pela igreja. Senta aí. Eu falei, eu escute. E agora? Agora não tem Foi problema. Foi uma experiência marcante. E eu saí dali com a decisão. Eu e o Cláudio saímos dali com a decisão. Aí eu abri mão da loja de Cascadura e passamos a viver tempo integral pela igreja. Aí eu comecei a entender o porquê o Senhor havia mandado eu sair da empresa. Eu falei, espera aí, acho que Deus mandou eu sair por causa do chamado pastoral. Eu imagino também que essa crise em 95, quando te convidaram, foi porque também você já tinha a Gleice e o Clay. Sim. E aí você pensa em muita coisa nessa hora também? Pensa nas crianças? A gente pensa, analisa tudo, né? Mas quando eu vi a confirmação através do pastor Silvestre, eu falei, é Deus, eu vou entregar totalmente. Aí não tem para onde correr. Aí foi quando começou, e Deus começou a trabalhar, e a igreja começou a crescer, e Deus começou a expandir o ministério. Aí eu entendi o chamado de Deus. Abre mão da empresa, abre mão do teu salário. Abre mão das mordomias que você tem, porque tem algo muito maior na tua vida. E foi marcante isso na minha vida. Foi uma experiência que... Só vivendo para saber. Só vivendo. É muito bom. Não conhecia essa versão, não conhecia. Jesus, são detalhes, né, que a gente não fica contando, né? Não tem como. Não tem necessidade de ficar contando, né? São experiências que marcam, né, a gente, né? E solidifica, né? Confirma o teu chamado, o teu ministério, né? E eu vi que foi Deus realmente. Esse ano, então, você faz o quê? 32 anos de ministério? De pastorado? 33 que eu fiz. 33. 92, que eu fui consagrado, né? Fevereiro de 92. Isso, fevereiro de 92, eu estou pensando em 93. Fez 33 em fevereiro agora. Estou partindo para 34 anos de ministério. Jesus e amado. Nação Santa, né? Na mesma igreja. Durante 33 anos, indo para 34 anos, na mesma igreja. E como é que foi o... Como é que a apóstola Cláudia entrou na sua vida nessa história toda? Rapaz, isso aí é ela que conta detalhes, né? Ela que guarda detalhes, conta detalhes. A Cláudia foi assim...
algo assim muito de Deus, né? De Deus. Não tem como explicar. Você está quantos anos de casado? Faço 50 agora em outubro. Eita. Vamos ter um culto de ações Qual de dia? graças, né? 25 de outubro. Vai cair no sábado, justamente no dia que vamos fazer o culto de gratidão a Deus. Né? Dia 25 de outubro agora, vamos fazer 50 anos, bodas de ouro. Caramba. Bênção, né? Muito bom, muito Demais, bom. E eu glorifico a Deus porque são 50 anos, é claro, lutas, dificuldades, todos têm, mas são 50 anos de vida abençoada, de carinho, entrosamento, amor, dedicação ao outro. São 50 anos de bênção. Né? Eu queria mais 50. Sim. E ela entrou quando você ainda era adolescente? Você conheceu ela quando era adolescente? Olha, eu conheci a Cláudia. Eu fui criado ali na Pavuna, né, onde minha irmã mora ainda, meu irmão, né? Era a casa dos meus pais, ali na Pavuna. E tínhamos um vizinho de frente, que ele era lá do Nordeste, lá da terrinha lá. E a família dele veio para o Rio. E nós tínhamos uma casa nos fundos. Né? Então a família veio e foi morar na casa dos fundos do terreno que nós morávamos. Né? A nossa casa era na frente, tinha uma casa nos fundos. E eles foram morar lá nessa casa dos fundos. E eles moraram ali durante o período e depois eles vieram para Vilar dos Teles, que tinha parentes ali em Vilar dos Teles, em frente à casa da Cláudia. Jesus. Né? Eu não conhecia a Cláudia, né? Em frente à casa da Cláudia. Então, através dessa família, né, que hoje é a minha cunhada, Luzenir, né? É dessa família, depois ela casou com meu irmão, nós vimos aqui na casa dela, aqui em Vilar dos Teles, e a Cláudia morava em frente. Né? Até hoje moram ainda, os parentes da Luzenir ainda moram lá ainda. Né? Aí aquela lourinha de 11 aninhos, né, com os cachinhos lourinhos, rapaz, Jesus. Aí você ia lá visitar, você ia lá visitar. Aí marcaram um passeio, né, uma saída, acho que é Morro do Pau Branco aqui lá dos Teles, lá em cima, Morro do Pau Branco. Aí foi uma turma. Eu era garoto, tinha 15 anos, mais ou menos. Aí fomos no Morro do Pau Branco. E ali a Cláudia, aquela paixão à primeira vez, se apaixonou, né? Os olhos se encantaram. E ficou aquele... Até isso ficou por uns 4 anos. A gente ia, conversava e tal. Nós começamos a namorar, ela tinha 15 anos. E eu já, com 18 para 19, mais ou menos, né? Foi quando nós começamos realmente a namorar. Mas a paixão já vinha. Já vinha. Há tempo, né? Se fosse no tempo de hoje, seria aquela corte, né? Vocês ficaram conversando, orando, orando. Foi benção. Até ter uma idade. Aí nós casamos, ela tinha acabado de fazer 18, ela fez 18 dia 21 de outubro, ela fez 18 anos. Dia 25 nós casamos. Quase que ela casa com 17. Né? Quase, por 4 dias. E eu tinha 21 e poucos dias depois... Dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro eu fiz 22. Depois de 16 eu casei dias. com 21 para fazer 22 já. E ela casou, acabando de fazer 18 anos, quando nós nos casamos. E nessa época do casamento você já estava na estatal? Não, estava na estatal já. Você entrou na estatal com quantos anos? 19 anos. Com 19 anos entrei na estatal. E aí veio as crianças, né? O Clay veio primeiro. O Clay veio primeiro em 76, né? E a Gleice em 80, né? A Gleice já nasceu, a gente já tinha saído, já estávamos na salinha, né? E a apóstola já era vizinha, mas ela já ia em alguma igreja? Não, a Cláudia foi criada na Assembleia de Deus, aqui em Vilar dos Teles, na escadaria ali. Ah, aquela ali. Isso, a mãe da Cláudia, minha falecida sogra, era dali, né? Meus cunhados, a família toda era da Assembleia de Deus, né? Bom que não teve, como é que eu vou falar? Eu não vou usar a palavra que todo mundo usa não, mas bom que foi, como os dois eram cristãos. O Bruno ali já me olhando assim, como os dois já eram, já seguiam a Cristo. Foi benção. Se torna bem mais fácil, não se torna? O pastor de lá quase quis me bater, né? Quase infartou, porque você tirou a ovelha dele. Tirei a ovelhinha, a Cláudia era muito querida na igreja, ela cantava, novinha. A voz linda que ela tem, ela já cantava na igreja, né? Quando o pastor soube que ela estava namorando um rapaz de outra igreja, rapaz... Pronto. Quase que eu apanho. O pastor sofre essas coisas, não sofre quando a ovelha vai embora? Rapaz, mas quase que eu apanho do pastor lá, rapaz. Foi quase não, ele ficou chateado. Mas depois ele entendeu, ele foi até no meu casamento, né? Agradeço a Deus por isso, né? Foi muito bom, foi muita benção. E depois a gente acaba se acertando, né? Assim, não é? É benção, é benção. Creio eu que hoje ele não deve ser mais vivo. Não, já partiu. Mas 50 anos atrás. Com certeza ele entendeu depois o
o propósito e o papel. Ele era muito conhecido, acho que ele chegou a ser líder da Assembleia de Deus de Madureira, né? Falecido pastor Osman, muito conhecido, né? Na Assembleia de Deus. Ele pastoreou aqui muitos anos, né? E depois acho que ele pastoreou em Madureira, pastor Osman. Como pastor, agora, sim, não é mais dentro do testemunho, mas como pastor, pegando esse gancho, quando você perde uma ovelha, por exemplo, uma ovelha se muda daqui para, sei lá, Cabo Frio. Sim. E você sabe que é uma ovelha boa, uma ovelha mesmo, sabe? Aquela... Sim, sim. Como é que é o sentimento? Você sente aquela perda, você perde, a gente sente, mas você também fica feliz de fazer parte Sim, dessa história? A gente fica. E quando vai para longe, mas continua servindo ao Senhor, glória a Deus. É bênção. Sentir a gente sente, né? Porque a gente ama as ovelhas, a verdade é essa. Sim. Né? E aí, depois de todo esse período, eu chego lá na Pavuna, eu chego em 98, em agosto de 98. Passei, são 26 anos. 26? Agosto de 98? Eu tenho 20. Enfim. E essa história nova agora, depois... A gente parou em 95 ali, quando o senhor foi consagrado em 93 e 95 para o ministério. Como é que foram os desafios ali para frente? Meu irmão, o desafio é constante, não para. O desafio no ministério é só sempre. Né? Muitos desafios, muitas conquistas, muitas vitórias, muitas decepções, tudo isso entra no caminhar do ministério. Que faz a gente forjar, né? Por exemplo, quando eu, em 2017, né, eu sempre friso isso, o que traz alegria, né, e tu vê a alegria do chamado do ministério. No aniversário da igreja, eu chamei à frente todos que foram libertos de vícios, de tráfico de droga, de tudo que não presta, né, principalmente de vícios, né, eu chamei à frente. Foram mais de 100 pessoas à frente. O que tem de vidas, né, que marcou a nossa igreja, de vidas que foram libertas de vícios, são dezenas e dezenas. São muitas vidas que foram tiradas do vício através do nosso ministério. E uma coisa que eu creio que é uma marca no ministério, essas vidas que foram tiradas do vício não foram para a casa de recuperação. Foram libertas pelo poder de Deus. Sim. Transformadas, libertas do vício pelo poder de Deus. Sem necessidade de passar por casa de recuperação. Mais de 100, muito mais de 100 pessoas libertas de vício. Então, isso alegra o coração. Ah, sim. Isso alegra o coração. Agora, em 7 de setembro, a igreja faz 42, não são 42? 42 oficialmente, né? Oficialmente. Desde essa linha seria 45. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade que também vai nos assistir. Sim. Era IEPP. Qual foi a necessidade de sair de IEPP para a comunidade Pavuna e depois virar Nação Santa? Foi algo que aconteceu naturalmente? Não, foi que aconteceu naturalmente, não sei até se pela Mas teve mudança. algum marco, alguma coisa assim? Não. Eu creio que é mais pelas mudanças mesmo de cultura, né? Igreja Evangélica Pentecostal da Pavuna, parece que o nome fica assim, uma coisa muito... muito tradicional, muito arcaico, né? Aí, na época, surgiu muito comunidade. Comunidade, aí, por questão de modernidade, de atualizar, né? Sim. Aí passou para a Comunidade Evangélica da Pavuna, depois Comunidade Evangélica Nação Santa, né? Nesses 32, são 32 anos à frente da igreja, né? São 32. Sim. Tem alguma coisa que tenha te marcado? Que tipo assim, que foi o boom da igreja, né? Porque quando eu cheguei a gente era lá em cima, era uma igreja bem pequena. Sim. Muitos amigos, era o amigo do amigo que puxou, que contou. Correto. O parente, a família, o filho. Olha, nós não podemos ignorar e deixar de ressaltar. A visão celular deu uma mudança muito grande no crescimento da igreja. Quando entrou a visão celular, o modelo dos 12, o G12, né? A igreja deu um crescimento assim tremendo, porque a visão é muito boa. Mas, infelizmente, existem uns pontos que não é a visão que erra, a gente erra. Existem muitos líderes que parece que não têm o chamado para liderar, em vez de abençoar, começaram a ter dificuldades na igreja. Então, tem o líder de 12, depois os líderes de 144. A coisa vai mudando
Chega lá na frente, tem líderes que, em vez de trazer bênção para a igreja, traz dificuldades. Então, isso aí trouxe uma dificuldade na visão, mas o crescimento da igreja foi através da visão celular. Isso foi em 2002, 2001, aí 2002, 2003, eu lembro, começou a entrar a visão. Como eu era muito novo ainda, eu posso ter visto de forma diferente. Mas eu lembro que uma forma que você usou para implementar a visão, você começou a fazer o culto nos lares. Você tirou, porque antes era o culto, era terça, quinta e domingo. Eu não joguei a visão de uma vez goela abaixo na igreja, não. Eu comecei a explicar a visão, dar palestras sobre a visão, levar alguns para fazer encontros, começar a conhecer a visão. Eu fui de uma maneira muito gradativa. Então, eu implantei a visão de uma maneira muito madura. Eu agradeço a Deus por isso, por esse processo que Deus permitiu eu trabalhar para entrar na visão. Porque, infelizmente, na época, teve pastores que chegou e empurrou a visão na igreja, muita gente foi embora, foi um problema sério. Porque para a gente entender como era a célula, você tirou o culto de quinta-feira, que era um culto bíblico, né? Isso. E botou para reunir com os membros nas casas bem próximas. Comecei a trabalhar bem. Você morava próximo e ali foi girando isso. aumentando a comunhão. E foi engraçado que eu lembro que lá em casa, a gente morava na outra casinha do outro lado, em frente àquela igreja que você já foi ali, né? Jardim Meriti, Assembleia de Deus de Jardim Meriti. Hoje, eu acho que esse ano completa 65 anos, uma coisa assim que minha mãe estava falando. Sim. E ali começaram a aparecer algumas pessoas. Né? 2 casais que hoje estão na igreja, até hoje, e alguns que foram se chegando, mas sem aquele contexto que a gente vive de célula, de convidar. Foi algo que foi acontecendo organicamente, as pessoas foram chegando. Foi. E aí chegou um momento que o senhor aplicou ali a visão celular, né, que até foi necessário pelo crescimento. Sim. E a gente começou a se dividir, e ali a gente tinha as reuniões do grupo, e a gente ia crescendo em grupo, aumentando a comunhão e estudo, e a gente teve que sair da igrejinha lá em cima para vir. Descemos para o antigo supermercado, né? Carneiro. Ficamos ali um período. Né? Inclusive foi algo assim impressionante. Quando nós chegamos no mercado, o mercado era muito grande em relação à igreja. Então teve gente que se achou, pastor, é muito grande. Com pouco tempo, o mercado lotou. Eu tenho fotos aqui. Pouco tempo o mercado lotou e nós precisamos sair do mercado que já não cabia mais. Né? Começou a superlotar. Né? Ali no mercado cabia mais ou menos quantas pessoas? Não lembro assim de cabeça, 300, não lembro 150, mais. 300, por aí. Né? Não, acho que dava mais de 300, é por aí, daí para mais. E aí em 2005 a gente foi para o local onde viemos hoje, né? Ali para... que era antigo... o Capitão Governo? Não, Sargento de Milícia. Sargento de Milícia, né? Antiga escola de samba, Unidos da Ponte, né? Que no início só se alugou um pedaço, né? Alugamos a parte da frente, a parte dos fundos, né? Onde hoje é a Igreja das Crianças, né? Não tinha aquelas salas que nós temos, era um espaço liberado. E começou a lotar também. Começou a chegar lá atrás e não caber mais. E o espaço do outro lado que nós ocupamos hoje ainda era ocupado pela escola de samba. Né? Só que nós combinamos com eles de não terem trabalho no dia de culto nosso. Né? Eles faziam sábado, faziam outros dias, mas dia de culto eles não faziam trabalho com a escola de samba. E nós oramos ali, oramos, que nós tínhamos pedido para alugar, eles não queriam alugar, foi algo também marcante. Aí nós rodeamos com a igreja lá dentro, nesse salão que nós estamos hoje. Porque nessa época já estava alugado, já tinham alugado a parte só para o estacionamento, né? Não é alugado, não. Eles permitiram a gente estacionar. Não foi alugado, não. Ficava livre, nós estacionávamos ali, né? E nós pedimos para alugar, eles não queriam. Aí, depois que nós oramos, eles nos procuraram. E foi algo também impressionante. Você lembra qual era o ano? O ano que vocês... Eu creio que nós fomos para lá em 2007. Ficamos de 2005 até 2007 no salão lá dos fundos. Bem apertado. E em 2007 nós fomos para o salão da frente. Eu lembro que a gente tinha que ficar lá em cima. E o proprietário estava com um contrato em cima do carro para a gente assinar. E ele falou, rapaz, isso me marcou quando ele falou, eu não queria alugar isso para vocês, estou alugando. E assinamos o contrato. Falei, ele sem entender nada, a gente entendendo tudo, mas ele sem entender nada. É Deus que mandou. Caramba. E estamos ali até hoje, né? Um aluguelzinho bem salgado, né? Mas estamos ali. E Deus tem sustentado, tem abençoado. Né? Sofremos alguns embates, né? na caminhada, né? Sabe muito bem, né? Alguns pastores que saíram do nosso meio, né? Algumas situações também que trouxeram um certo abalo na igreja, né? Sabe uma coisa que me marcou muito nesse período que a gente estava ali? É que tinha aquela rodoviária muito feia.
Sim. E aí um dia o senhor estava no culto e falou, gente, nós vamos andar ali porque... Vamos rodear aquela rodoviária, né? Inclusive, acho que foi o Clay, acho que foi até o Clay que falou em rodear ali. As coisas vão mudar. Enquanto a gente ficou Nós tocando, e hoje quem passa ali nem imagina... Hoje é bonito, né? São 2 espaços, né? Onde é aquele espaço que tem um shopping onde tem Nova mais, aquele shopping e o outro. Todos os 2 espaços nós rodeamos. Sim, e era muito feio, era Todos horrível, os 2 eram horríveis no centro da Pavuna. Fedia, a gente e passava... nós rodeamos, o primeiro mudou e depois rodeamos o segundo e mudou também. Uma coisa que marcou também em 2005 foi a nossa caminhada do templo lá na Rubens Paiva, sim. até que a gente parou aquela a Pavuna. Multidão, paramos a Pavuna, entramos em contato com a prefeitura, né, com os órgãos. Eles mudaram, né, o trânsito, né, para que nós pudéssemos fazer aquela caminhada. Então, saímos da Rubens Paiva, pegamos a Automóvel Clube, hoje é Martin Luther King, né? Pastor Martin Luther King. E fomos até o local onde nós estamos hoje. Marchando e declarando as bênçãos de Deus sobre a localidade. E engraçado que aonde Deus está, as coisas mudam, o ambiente muda. Sim. Eu lembro quando a gente foi para lá, era um ambiente... Porque não sei se foi assim, tá? Pode estar falhando, eu estava no quartel na época. Na minha mente, alugou, na segunda, no domingo, a gente estava se mudando. Não sei se foi realmente assim, eu sei que foi bem rápido. Espaço foi bem porque curto, quando a gente chegou lá, as paredes tinham 3 camadas de tinta descascando, saindo. Não, faltava telha. Sim. Eles ficaram de colocar telha e não colocaram. Nós que tivemos que colocar as telhas. E era uma festa, a gente lá, eu lembro a gente entrando com a música do Cirilo, Triunfo de Cristo. E era tremendo. Foi um período da história assim, que marcou a igreja, né? Essa mudança, o estar ali hoje, né, no centro da Pavuna, no miolo da Pavuna, foi algo que marcou mesmo a igreja. São 20 anos nesse endereço. 20 anos. 20 anos. Quem conheceu... ali. Às vezes a gente vê algumas pessoas que já não aparecem há muito tempo na igreja, quando aparece fala, cara, é isso aqui mesmo, porque a pessoa saiu quando ainda era um galpão que tinha Isso, a igreja agora está bonita. Você olhando de frente para o povo, à esquerda, aquelas telhas azuis e brancas, tudo cheio de buraco de tiro. A igreja está bonita, Deus abençoou muito, né? Tinha, Bruno, tinha buraco de tiro na telha azul ali. Tinha. Não, mas não acho que não era isso, não. Acho que era o pessoal, quando tinha festa lá, ficava dando tiro. Aí... não sei como é que é. Entendeu? Eu creio que não era de fora para dentro, não. E 20 anos na Pavuna, ali naquele pedaço. Agora, o senhor notou alguma diferença, sem ser a rodoviária? Sim. Porque vocês, rodearam a rodoviária, sim, mudou ali. Mas o outro lado que a gente não rodeou, que é onde é a mais hoje... Do outro lado da esquerda, vocês chegaram... Não, ali era a garagem, ali era tudo feio. Ali que nós rodeamos primeiro. Ali que nós rodeamos primeiro. Primeiro foi ali, onde é mais. Nós fizemos o ato profético ali. Aí, na onde era a rodoviária, foi bem depois. Não foi na mesma data, não. Foi bem depois. Não. Eu peguei, mas eu de repente não lembro. Não lembro, né? Primeiro nós rodeamos ali, onde era mais. Era uma garagem, era tudo feio ali, era horrível. Nós rodeamos aquilo ali, profetizando as bênçãos de Deus ali no miolo da Pavuna. E eu fico agora na expectativa, porque Deus sempre faz, quando a gente age, que agora a igreja está indo para a Praça da Pavuna ali, uma vez por mês. Estamos indo para a praça. E aí vamos ver o que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai agir. Não, que ele vai. Eu estou aqui na expectativa do que vai acontecer. Tipo assim, que ele sempre surpreende. A nossa vida é feita de estações, né? A gente vai passando e pessoas chegam na nossa vida e passam. E às vezes a gente fala assim, poxa, como o senhor falou, eu fico triste, mas aquela pessoa nos fez crescer em alguma área que a gente precisava naquele momento que ela esteve com a gente. Né? E antes da gente passar para o segundo bloco, quais são os projetos? Se eu tenho algum projeto que você possa revelar para a gente dessa nova fase da igreja? Meu irmão, o projeto atual, a visão atual, é buscar, eu tenho conversado com alguns líderes, um crescimento no espiritual. Porque as igrejas dos dias de hoje, de um modo geral, é muito apática, muito aquém do que a gente lê na palavra com relação às coisas espirituais. Eu tenho procurado conscientizar a liderança da necessidade de um crescimento e uma volta às origens da igreja. A igreja crescer em poder, autoridade e unção do Espírito. Essa tem sido a visão que eu tenho trabalhado
com a liderança nesses dias. Os pastores que eu já conversei aqui, eles falam muito sobre isso também, sobre essa superficialidade. A igreja está sendo muito superficial. Ela tem aceitado coisas para o seu próprio benefício. Sim, meu irmão. Muita coisa fora dos princípios bíblicos. Hoje tu tem tudo que é tipo de igreja, infelizmente. Eu não gosto muito de falar disso, né? Porque está falando de igreja, né? Igreja de Cristo. Mas hoje tu tem tipo de igreja. Tem igreja que são empresas. Hoje tu tem tudo que é. E eu tenho muita reserva quanto a isso. Muito temor diante de Deus. E eu creio que a igreja precisa crescer na intimidade com Deus, na visão espiritual e restaurar os princípios bíblicos para a igreja de 2025. Porque hoje, o Deus é o mesmo. Hoje o senhor tem uma equipe montada, líderes de ministério infantil, família. E desde que eu me entendo, sempre teve equipe. Desde que eu estou lá, sempre teve equipe. Teve gente trabalhando. Eu sempre trabalho com equipe. Lembro quando eu cheguei lá, eu só dirigia a Kombi, quando levava os adolescentes no culto de segunda-feira. Dirigi muito aquela Kombi dura que era. Tinha que ter força para mexer aquele volante. Sim, eu lembro também. A Cláudia dirigiu muito aquela Kombi também. A Cláudia dirigiu muito aquela Kombi. Muita igreja tinha uma Kombi lá em cima. Rapaz, não era fácil não. A gente vai dar uma pausazinha agora. Chegou o nosso... Tá aí já? Chegou? Chegou não? Chegou não? Chegou. Ele travou aqui a televisão. Ele foi lá buscar o nosso lanche do nosso patrocinador. O senhor conhece muito bem o Léo da Moza, Léo e Elaine. E são pessoas que têm nos ajudado, nos apoiado, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Sim. Enviaram para a gente aqui salgadinhos. Traz aqui, Brunão. Enviaram para a gente salgadinhos fritos. Rapaz. Olha que maravilha. Deixa eu dar um... O pessoal reclamou, cara, na última... Que eu não mostrei aqui, ó. Olha o zoom aqui, ó. Ficou perfeito. Perfeito, né? Mandaram também uma torta de limão pra gente, um bolo de limão. Rapaz, é muita benção. O bolo piscininha de limão. Mandaram pra gente também aqui, ó. Fatia de torta de beijinho. Rapaz. Pra gente poder se... mostra na câmera. Pra gente poder se deliciar aqui. Gente, como eu costumo dizer, lá na Mose você encontra... seu kit festa, salgadinho frito, salgado congelado. Você encontra torta para você já levar e cortar na hora com a sua equipe, com a igreja. Você também consegue levá-la congelada, você consegue encomendar. Tem um delivery que entrega todo São João. Conversando com o Léo, daqui a pouco o delivery vai estar entregando em outras regiões também. Tem tido uma aceitação e um crescimento muito bom. A loja da Mose, como você já sabe, fica lá na Avenida Carioca, na Praça da Carioca, ali próximo a Vaz Feijão, aquela praça ali onde tem o Castelo da Praça. Então você pode chegar lá, fala que assistiu Enrolados, que eles vão te dar um super desconto, tá bom? A gente vai dar uma pequena pausa aqui rapidinho para a gente poder degustar tudo isso aqui e daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo bloco. Valeu, rapaziada. Voltando aqui agora no nosso segundo bloco, onde a gente vai entrar no nosso tema. E a introdução desse tema, o tema do podcast está em cima de Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Apóstolo, a pergunta que eu te faço seria, olhando para esse versículo, como ele pode ser aplicado hoje em 2025? Porque a gente tem muita informação, nós temos muito pastores da internet, profetas da internet, está aqui tudo na nossa mão. Eu tenho um aplicativo que, se eu quiser montar uma pregação, não sei se o senhor já viu esse já vi, aplicativo. Eu nunca usei, não. Graças a Deus, nem pretendo usar. É interessante usar para você entender, não para usar para aplicar a pregação. De como se você falar para ele, ele monta e parece que realmente é uma pessoa montando. Sim. E quantos não estão na própria internet falando, Deus me deu isso aqui, me falou isso aqui, na realidade é o aplicativo, cara, só quer visualização, só quer ser monetizado. Como se aplica esse versículo hoje em 2025 com essa facilidade que a gente tem? Olha, querido, é uma situação muito complexa, né, muito difícil nos dias de hoje. É aquilo que nós até conversamos, né, antes de começar no início, sobre o evangelho dos nossos dias, como muitos líderes dão-nos a impressão que não estão buscando a glória de Deus. Parece que muitos querem se projetar, né? Igual você falou, própria, né? Igual você falou, muitos querem bastante visualização, muito like, muita... Então. E as coisas de Deus são simples. E em meio a tudo isso, a modernidade, a tecnologia, o avanço da ciência, em meio a tudo isso, o nosso Deus continua o mesmo. Os princípios bíblicos continuam os mesmos. São imutáveis, inabaláveis. Nós não podemos mudar os princípios bíblicos. E quando a palavra de Deus diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo. Esse não se conformar com o mundo é um posicionamento do crente de abandonar o reino das trevas, do reino do mundo, e estar totalmente aliançado, direcionado, caminhando no reino de Deus. É uma questão de reino. E quando fala de reino, fala de domínio, de senhor. Quando eu busco o reino, eu busco o domínio e o senhorio de Deus sobre a minha vida. É algo muito sério, muito, muito, muito sério. E esse não se conformar, tu falar isso na igreja de hoje é meio difícil. Imagino. Por quê? Porque a igreja, o crente de hoje, ele é muito facilmente ele é envolvido com as coisas do mundo. Ele caminha com as coisas do mundo, ele participa das coisas do mundo, né? Às vezes até de maneira inconsciente, mas está ligado às coisas do mundo. Uma coisa que pastores que saíram da nossa igreja uma vez me confrontaram com relação a futebol, né? Que de vez em quando eu dou uma alfinetada contra o futebol. Sim. Porque o futebol se torna um fanatismo e é algo que é vivido pelo mundo. E quando eu estou envolvido com isso, eu estou me conformando, tomando a forma do mundo, né? E sem contar um detalhe que é muito importante ressaltar, todo time de futebol tem um principado espiritual no domínio. Todo time de futebol tem um principado reconhecido pelo time mesmo. Uhum. Se colocar, entrar na internet, vai descobrir isso. Todo time tem um principado. Como se fosse o padroeiro. Dominando, né? Padroeiro dominando. Todo time de futebol tem um principado. E quando eu me associo a isso, eu estou, querendo ou não, me associando. Não é em si o esporte, mas sim a idolatria. Não é o esporte, não é o esporte em si. O esporte, eu não vejo mal nenhum no esporte. Você mesmo o senhor, na sua época, gostava muito de jogar futebol. Sim, gostava de futebol. Mas a questão de time de futebol, né? Já há muitos anos, quando eu comecei a entender isso, eu abandonei. Não tem time de futebol. Acabou para mim. Mas, pastor, na igreja, por que tu não prega isso? Se eu começar a pregar isso na igreja, acho que perco a metade da igreja e vai embora. É verdade. Então, de vez em quando tem oportunidade, eu dou uma palhinha para aqueles que querem entender. Algo bem rápido, amém, né? Dou uma palhinha. Contexto, traz um no conhecimento. meu grupo de comunhão, de vez em quando eu solto uma. Quem quiser entender, é você e Deus. Né? Mas esse não se conformar com o mundo é algo assim muito além do que nós normalmente entendemos, porque nós nos acostumamos a ler um texto bíblico. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos e tal. Nos acostumamos. Aquilo se torna uma rotina na nossa mente, na nossa alma.
Sim. Mas é algo muito profundo. É não tomar a forma do mundo. Não andar em nada que está de acordo com o mundo. É não se associar a nada que o mundo está vivendo. É o que acaba nos tornando diferente, né? É o que nos faz ser, Nós estamos cristão. em outro reino. Isso que é difícil o crente entender. Eu não pertenço mais ao reino deste mundo. Eu sou de outro reino. Eu tenho um Senhor. E o meu propósito é servir, caminhar e obedecer a esse Senhor. A gente entende que a gente está aqui só de passagem. Sim, meu irmão. Porque Essa é a visão. Aqui não sei se eu posso falar isso, mas aqui poderia se dizer que é um treinamento para o céu? É. Porque no final a gente vai ser... Algo assim, A gente nesse treina, sentido. Sim. como se fosse, vamos falar, concurso da polícia. Eu passei no concurso da polícia, eu aceitei a Jesus, naquele momento que eu passei no concurso da polícia. E ali eu tenho academia durante, não sei, 2 anos que eu fico na academia. Para depois ingressar. Fazendo os meus testes, meu treinamento, para no final saber se eu fui aprovado ou não e ser um policial, como se fosse assim a nossa vida. Isso a gente entende, é semelhante a isso. Isso a gente entende um pouquinho como funciona assim. A gente entende que se eu for reprovado, a gente estava aqui até agora no lanche falando, se eu for reprovado aqui, isso vai me refletir. Em uma matéria aqui, isso vai refletir lá na... Sim. Vai ter uma consequência. Isso não resta dúvida. E esse não se conformar com este mundo, está muito ligado ao teu dia a dia com Deus, a tua aliança com Deus, a tua intimidade com Deus. Quanto mais você cresce nessa intimidade, menos conformado com o mundo você fica. Você vai ficando totalmente inconformado com o mundo. Não aceita mais as coisas do mundo, você vai se separando das coisas do mundo, porque você começa a estreitar uma intimidade com Deus. Você começa a viver mais o reino de Deus através dessa comunhão com o Espírito Santo. E quando você começa a viver o reino de Deus, o reino da terra, o reino do mundo vai ficando totalmente apagado na tua vida. E o que seria essa renovação de mente? Isso, essa renovação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como minha mente é renovada? Através da palavra. Não tem outra forma. Através da palavra, dessa comunhão de ouvir Deus, ouvir a voz de Deus. Não adianta o direcionamento do Espírito na minha vida, eu vou transformando a minha mente. Não adianta eu simplesmente botar uma música ou uma palavra para me assistir ali, uma pregação para assistir no YouTube. Não adianta. É bom, mas não ajuda, é tudo. Ajuda, mas não é mas tudo. O que renova a mente é a leitura da palavra. É a leitura da palavra, e não é uma leitura assim... orgânica, aquela que você só lê. Não é. É você ler e estar totalmente sensível à voz do Espírito. E às vezes você não entendeu, no outro dia você lê de novo. Não é ler, é você ouvir Deus. Através da palavra. Seria ouvir Deus através da palavra. Seria mais direto isso. Não apenas ler, mas você ouvir Deus através da palavra. Aí a tua mente vai sendo transformada. A tua mente vai sendo totalmente ajustada ao reino de Deus. Aí chega no ponto que você não vive mais, né? Igual o apóstolo Paulo fala, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que vivo, é Cristo que está vivendo em mim. Porque eu fui tão transformado, me tornei tão semelhante a Ele, a minha mente, né? A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. A minha mente foi transformada de tal maneira que eu passei a ter a mente de Cristo. É muito profundo isso. É difícil do crente entender isso. É muito difícil. Mas é um processo que você vai sendo... É um processo gradativo. Uma transformação gradativa. Você vai lendo, vai ouvindo a palavra, vai ouvindo o Espírito, vai se aprofundando na comunhão com Deus e tua mente vai sendo transformada. Até chegar nesse ponto, eu tenho a mente de Cristo. Eu acho que muita gente desiste no meio do caminho, quando aceita Jesus, é porque ouve e acha que tem que mudar de uma hora para outra. Não, é um processo. E a vida do cristão, o senhor está com 70 e... Fazer 72 agora, 72, em novembro. 72 embaixadinhas? Não. Eu fiz 70, daqui a alguns anos vou fazer 80. 80 embaixadinhas. E com 72 anos, a vida cristã é um aprendizado todo dia. É um aprendizado. O crescimento é constante. É uma luta todo dia. O crescimento espiritual, sim. O crescimento espiritual ele é constante. Você não pode parar nunca. E às vezes, naquilo que a gente estava falando de ser um evangelho meio raso, as pessoas não têm o entendimento de que
precisa crescer todo dia. Às vezes, tipo assim, eu aceitei a Jesus, tem um jogador de futebol que fala sim. isso, né? Aceitei a Jesus, minha vida vai ser maravilhosa. Não vai ser, irmão. É uma luta atrás de outra. Agora, um processo que, infelizmente, poucos crentes entendem, quando eu cresço espiritualmente, eu cresço em vida, eu cresço em paz, eu cresço em alegria, eu cresço em bênção de Deus na minha vida, eu cresço no cumprimento das promessas de Deus na minha vida. A minha vida passa a ser um céu na terra. Lutas, dificuldades tem, mas você está tão em Deus que você, igual eu falei ontem, eu preguei ontem, né? Somos mais do que vencedores. Pode vir a luta que vier. Se você está em Deus, você é mais do que vencedor. Futuro, né? Você é mais do que vencedor. As bênçãos de Deus são derramadas na tua vida. E uma coisa que muitos crentes perdem, né, por falta de entendimento, não sei porquê, perde muito de Deus por causa disso, porque não busca esse crescimento espiritual, esse renovar de mente constante, né? Porque quanto mais você mergulha em Deus, mais abençoado você é aqui na terra, mais feliz você é aqui na terra, mais cheio de Deus, de paz, de alegria, de transbordar de Deus, você se torna uma fonte de bênção à medida que você se aproxima de Deus. Essa transformação da mente. A minha mente não é mais dominada pela internet, Não. A internet, tudo isso é válido, é bênção. Quando a tua mente está em Cristo, tudo isso é bênção. Mas é um processo, né? É uma caminhada. Quando eu comentei sobre os vídeos e a música, é porque a música, eu como músico, a música ela toca a gente. Sim, sim. Ela nos faz ficar mais sensíveis. E a palavra, ali uma pregação que você assiste também. Mas hoje a gente vive, voltando a falar dos desafios de 2025, né, daqui para frente, a gente vive essa geração que parece que só existe aquilo, não existe mais a leitura da palavra. Eu diria que isso seria você usar um conta-gotas e pegar algumas gotinhas das coisas de Deus. Quando Deus tem rios transbordantes para você mergulhar. Né? As pessoas vivem uma música, uma mensagem. Provou alguma coisinha, mas é pouco. Deus tem rios de águas para você mergulhar e ser inundado. Não é apenas gotinhas, né? Eu não sei se posso dizer, até se afogar de tanta, água. É muita benção. Sim. Dentro desses desafios, o senhor acha válido o uso das redes sociais, da internet, para espalhar o evangelho da fé? Sim. É um meio que pode ser usado poderosamente. Né? Existem homens de Deus que usam os meios de comunicação, homens de Deus mesmo, pessoas aliançadas com Deus, e são bênçãos através disso, abençoam muitas vidas através disso. Né? Um bate-papo desse nosso aqui, através da mídia, pode abençoar vidas. Amém? A gente não tem dimensão de onde isso vai chegar, né? Correto. Isso pode abençoar vidas. Né? Então, os meios de comunicação, eu acho que são ferramentas que podem trazer, assim, um impacto muito grande em vidas na sociedade, né? Mas por pessoas cheias de Deus. Sim. Acho que algo marcante dentro do seu ministério, que pelo menos eu presencio e vejo, você falou aqui um pouquinho, você falou, eu gosto de trabalhar em equipe, eu sempre trabalho em equipe, sempre dividindo em equipe. Algo que a gente pode falar, que eu vejo, é a sua receptividade ao novo. Lógico, um novo dentro do controle. Mas, por exemplo, eu não vejo você negando aos jovens um acampamento, um passeio, negando agora, a gente tem um pessoal que chegou agora das mídias sociais da igreja, investimento. Tudo contribui para o bem, para o crescimento, né? Agora, tem que ser acompanhado, né? Tem que ser acompanhado, tal. Eu acompanho, né? Sim. Fiscalizo, não seria bem fiscalizar, mas eu acompanho. No início tinha até, porque eu faço algumas perguntas assim, porque às vezes quem está em casa quer até implementar na igreja e às vezes não entende como funciona. Sim. E no início, quando a gente teve, logo depois, porque eu tive conversando com o pastor Alexandre sobre a pandemia, né? E as novidades que isso trouxe. Sim. E logo depois da pandemia, a gente viu que a igreja ela precisava, como estrutura física, se modernizar. Correto. E aí uma necessidade. Né? Câmeras e transmissão para a gente poder chegar em alguns lugares.
E nessa época que se modernizou, eu lembro que você tinha uma reunião semanal na igreja, com essa equipe até tudo se alinhar e se organizar. Precisa desse acompanhamento. Agora, uma coisa que a igreja não pode perder a visão é o enxerto do Espírito. Mesmo modernizando, a igreja não é movida por modernidade, por luxo. Não, são detalhes. Isso não é igreja. O culto assistido é diferente do culto presencial. É diferente. O culto assistido tem que ser, tipo assim, o último caso, você está doente, você está viajando. Irmão, igreja é corpo, é unidade, é comunhão. Você precisa participar da comunhão do corpo. E em Hebreus diz, olha, não abandonando a congregação. Como é costume de alguns, naquela época já tinha esse costume. Sim, sempre. Porque está lá, como é costume de alguns, então alguns já tinham esse costume, Existe um CD de uma banda de rock aí que diz... Na época já tinha o pessoal que ficava assistindo o culto em casa pela... Ou então ficava na laje da casa assim, vendo o pessoal lá, tipo, não vou lá não, daqui eu tô vendo, daqui eu recebo. Que nada é tão novo e nada é tão velho, né? A vida é feita de ciclos, eu imagino que algumas novidades do passado... A vida cristã, ela tem que ter a comunhão e crescer na comunhão. É ali que você é aperfeiçoado. Eu costumo dizer, o crente, o joio tem que estar no meio do trigo, porque o joio é que vai pisar no teu calo para você ser aperfeiçoado. É verdade. Então tem que estar, o joio está ali. A palavra de Deus diz que o joio está no meio. Né? Mas o joio é útil? É o joio que vai te perseguir, que vai falar mal de você, que vai pisar no teu calo. Aí você vai amadurecer espiritualmente. Porque se tudo fosse maravilha, como é que você cresce? Não tem como. Não tem como. Então, isso tem o seu valor, né, para trazer maturidade e crescimento espiritual. Né? Porque viver os princípios bíblicos é algo muito difícil para o ser humano. Só pelo Espírito Santo. Só com a presença do Espírito Santo que você consegue viver os princípios bíblicos. Você pode ser até uma pessoa honesta, mas você não é... Assim, eu tenho muitos clientes que são pessoas... financeiramente, são bem honestos. Sim, sabe? Pessoas íntegras. Mas mesmo assim não são... Poderiam ser melhor, né? Sim, melhor. E esse texto, né, de Romanos 12, 2, diz para você transformar a tua mente, não se conformar com o mundo. Para quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai passar a viver. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, vai começar a se cumprir na tua vida. É algo muito maravilhoso, irmãos. É algo muito maravilhoso. Quando você busca essa intimidade com Deus, você rompe com o mundo, com o reino do mundo, começa a viver o reino de Deus aqui na terra. Aí você vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqui na terra. É verdade. Isso é maravilhoso. Acho que não tem coisa melhor. Lutando para chegar lá todos os dias. Amém. Apóstolo, partindo para o nosso encerramento aqui. Amém. Queria que você deixasse para essa câmera aqui uma mensagem para quem está nos assistindo, sim, de encorajamento, de conforto. De qualquer forma, já vou falando, né? Puxando sardinha, você encontra a Nação Santa ali na Pavuna. Isso. Na Avenida Sargento de Milícias, a hora que você 506. quiser visitar a gente, é só procurar também nas redes sociais. Amém. Nação Santa Oficial. Esse homem aqui, ó, homem de Deus, sempre vai estar disposto a te ouvir. Amém. Estamos ali para servir. Tem um pastor que a gente conheceu em Minas Gerais que veio parar aqui, né? O pastor lá na época veio parar aqui conversando com o senhor. E sempre disposto a ouvir e abençoar as pessoas. Deixa um recado aqui para essa câmera, para quem está nos assistindo. Amém, meus queridos. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida. Que você venha buscar esse crescimento espiritual, esse texto que nós lemos. Renove a tua mente. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua mente, no teu entendimento, para que haja crescimento espiritual e você desfrute da boa, agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida, na tua família e na tua descendência. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém. Para você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativa o sininho, toda semana tem vídeo novo, curte lá os nossos reels,
no Instagram, nos segue lá, compartilha com a mãe, com o pai, com o tio, com a prima, com o papagaio, com o cachorro, com todo mundo que tiver conta. Esqueci alguém? Não? Gente, fica com Deus, para vocês uma boa semana e como a gente leu aqui, que a vontade de Deus seja boa, perfeita e agradável na sua vida. Se a vida é tão enrolada, por que o seu podcast não pode ser? Um abraço. Amém. Amém. Gostou desse jogo? Benção. Ah, não, vai ficar pronto. Calma. Já parou? Não. Espera um pouquinho, cara.